Amados irmãos, eu quero saudar-lhes com a gloriosa paz de nosso meio bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui nesta hora, hoje, dia 15 de dezembro de 2022, e eu estou para refletir a respeito de alguns versículos que considero serem muito importantes para a nossa compreensão bíblica. E eu quero começar com 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. E o título desta mensagem eu vou deixar como Espírito, Alma e Corpo. Portanto, a nossa tricotomia. E diz assim o versículo 23 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que aqui o apóstolo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele deixa bem claro, pelo Santo Espírito de Deus, que espírito, alma e corpo, os três que estão em um só corpo, eles devem de ser irrepreensíveis. Mas vamos, de forma assim bem objetiva e clara, entender, por definição, essa tricotomia humana. Primeiro, o espírito é a sede da nossa mente, onde nós pensamos, tomamos decisões, raciocinamos, nosso entendimento. A alma, que está no espírito, observe o detalhe, a alma está no espírito. Eles são inseparáveis em essência. Eles são inseparáveis em essência, ok? Só podem ser separados por definição. A alma é a sede dos nossos desejos. E o corpo é a sede dos 5 sentidos: visão, audição, volição, paladar e tato. Então, olfato também, né? Então, o nosso espírito, e juntamente com a alma, que são uma só essência, eles possuem essa dualidade. Observe que Deus é espírito, conforme João 4,24, porém, Deus possui alma. A alma de Deus é o quê? É outra coisa? Não. A alma de Deus é apenas por definição, é o desejo de Deus, é a alma de Deus. Os desejos de Deus é a sua alma. Os nossos desejos é a nossa alma. Há momentos que a Bíblia trata a alma como pessoas. Temos que ver o contexto bíblico para nós entendermos quando alma é chamado de alma porque se refere ao espírito, ou se refere à alma porque fala dos desejos, ou se refere a uma pessoa. Quantas almas entraram na arca de Noé? 8 almas. Então, nesse caso aí, as almas são pessoas. Há momento que, veja bem, uma pessoa na Bíblia diz: a minha alma está angustiada. Na verdade, essa angústia está na alma. Por quê? Porque é um sentimento. Todavia, nós precisamos de entender bem isto, porque por causa de não entender a tricotomia humana, tem havido muitas afirmações equivocadas nos púlpitos e fora deles por muitas pessoas bem intencionadas. Vamos lá. Vocês querem ouvir um versículo que cria um problema, uma polêmica terrível? É Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja bem, aqui está dizendo que o espírito com a alma, não é porque não está escrito com a alma que não seja com a alma, entende? Espírito e alma não se separam, só podemos separá-los para efeito de definição, que isso fique bem claro. Eu estou falando devagar, porque se eu não vigiar eu falo rápido, e aí eu falo rápido é complicado. Então eu estou falando devagar para que cada um possa entender e possa mastigar bem aqui dentro esse assunto. Voltando a repetir, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Observe, quando uma pessoa peca, ela peca no espírito, na alma e no corpo, porque ela está em forma de carne e ossos, correto? Mas dentro desse templo de carne e ossos, desse corpo,
existe um espírito com a alma, ou espírito e alma, tanto faz. Desde que saibamos interpretar e entender bem esse assunto, podemos falar espírito e alma. Então, quando você olha para algo que é, se algo, o teu entendimento, no seu espírito, compreende ser algo pecaminoso, e aí vem a tentação da carne, a tentação do mundo, a tentação do diabo, e a pessoa decide praticar aquele pecado, naquele momento ela viu com o corpo, ela desejou com a alma e entendeu que deveria pecar por causa do prazer que aquele pecado dará ou daria para essa pessoa. Então ela pecou no espírito, na alma e no corpo. Então é uma coisa muito séria. Por esse motivo, o Espírito Santo nos adverte que nós temos que estar plenamente conservados e irrepreensíveis. Como? Espírito, alma e corpo. O corpo, para alguns dizendo que o corpo não tem importância, o que tem importância é o espírito e a alma. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E vou provar na Bíblia. É bom a gente pregar a Bíblia e não opinião, tá certo? Então eu não prego opinião minha, eu prego Bíblia. E minha opinião não vale nada, mas a Bíblia vale tudo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Está falando sobre o corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, quando Romanos 12, versículo 1 fala do corpo, o que tem nesse corpo? Não tem espírito, não tem alma? Claro que tem. Então, como é que ele vai apresentar como que vamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Para apresentar nossos corpos é por quê? Porque o espírito e a alma estão no comando. O corpo é apenas o servo do espírito. Então, o corpo, ele transmite, ele mostra a vontade da alma e a decisão do espírito. Vou repetir. O corpo mostra a decisão do espírito e a vontade da alma. Quando você olha para algo, vamos falar de algo bom. Eu vi uma Bíblia, quero comprar uma Bíblia. E é uma Bíblia nova, uma Bíblia que eu gostei dela, dei uma folheada e gostei dela. Naquele momento eu olhei e entendi no espírito, desejei na alma e toquei nela e peguei e comprei. Então eu fiz uma boa ação, que não é pecaminosa, adquiri uma Bíblia, mas participou dessa aquisição o espírito, a alma e o corpo. Como? O espírito entendeu, a alma desejou e o corpo praticou. O corpo, ele é o executivo, ele obedece às ordens do espírito e os desejos da alma. Então, que fique bem claro isso. Agora aqui quando fala, Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Como entender isso? Tem pessoas que colocam espírito, só espírito. Não, a minha alma é que tá, a minha alma não importa o que aconteça com ela. O que importa é que o espírito volta para Deus. Olha o nível de incompreensão desse assunto dessas pessoas. Infelizmente, tenho ouvido até líderes falar essas coisas. É muito triste isso, porque isso traz uma confusão tremenda. Como que em 1 Tessalonicenses 5:23, o Espírito Santo manda Paulo escrever para que o espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Aí a pessoa lê Eclesiastes 12:7 e diz que o espírito volta para Deus. Quer dizer, a pessoa pecou, a pessoa fez um monte de coisa que não deveria fazer, e aí ela simplesmente, quando morre, depois de matar, roubar, adulterar, fornicar e etc., pecar, aí o espírito volta para Deus. Mas nunca. Mas então por que está escrito volta para Deus? Não é uma pergunta boa que você poderia fazer para mim? Sim, é simples. É porque o espírito volta para Deus porque é Deus e ninguém além de Deus é que dá o destino do espírito com a alma. Sabe como? Leva para o céu ou lança no inferno. Mas isso está escrito na Bíblia? Será? Sim, está. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando fala perecer no inferno a alma e o corpo, é a alma com o espírito. Aqui é que é o texto que eu me referi. Aqui nesse texto, quando fala alma,
lança a alma, o corpo e a alma no inferno, é a tricotomia. Espírito, alma e corpo. Aqui a alma está englobando o espírito. Não existe como Deus separar a alma do espírito. Está entendendo? Porque, como eu já disse, a alma está no espírito. A alma pertence ao espírito. Não são duas partes. Para efeito de definição, sim, são duas partes. E como nós somos tricótomos e tem o corpo, então são três partes. E mais um detalhe. Agora que entra um grande mistério e você precisa prestar atenção no que eu vou te falar. Você se lembra que lá está escrito em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, quando o rico que estava na parte do inferno e havia um grande abismo, conforme relata o texto bíblico, entre o rico e Lázaro, que também foi rico, Lázaro, quer dizer, Abraão, que foi o rico de Deus, e aquele rico que foi o rico do diabo, que estava no tormento, aí ele fala assim, pai Abraão, que foi também rico, mas um rico de Deus, que não tinha o seu coração nas riquezas. Pai Abraão pede que Lázaro molhe o seu dedo nessa água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Pois bem, ele estava com sede. Vou repetir, ambos tinham morrido, mas seu espírito, alma e corpo estavam uns no paraíso e outros no inferno. Então, onde eu quero chegar com isso? Que no inferno, a pessoa que for para lá, ela vai sentir sede de verdade, ela vai sentir fome, ela vai sentir frio, calor, ela vai sentir tudo, muito além do que uma pessoa normal na Terra sente. E o que acontece? Se o corpo dela aqui foi explodido por uma bomba e tal, ela indo para o inferno, o seu corpo é restaurado imediatamente. Ela vai ter carne, ossos, vai ter tudo, só que imortal, eterno. E vai sentir dores, e vai sentir as dores do inferno, as dores do fogo queimando. Então é muito sério isso aí. É necessário que nós saibamos que entregar nossa vida para o Senhor Jesus, estamos livrando o nosso espírito, alma e corpo do tormento eterno. E esse corpo que você tem, que eu tenho, ele é como que ressuscitado, restaurado lá no inferno ou no céu. No céu você vai ser restaurado, mas não vai sentir fome, não vai sentir nada. Por quê? Porque você vai para o céu. No paraíso havia água, correto? Repetindo, Lucas 16, 19 a 31. No paraíso havia água. Se não houvesse, o rico que estava em tormento não pediria. E um detalhe, ele estava enxergando, ele estava sabendo de quem ele era, como ele foi na terra, ele tinha fome, ele estava conversando, ele tinha a mente lúcida. Então ninguém pense que morreu, acabou. As falsas religiões, elas ensinam essas mentiras. As falsas religiões ensinam até que inferno não existe, diabo não existe. Então, é as falsas religiões. Para quem anda por aí ouvindo essas coisas, que diabo não existe, em Mateus capítulo 4 diz a Bíblia que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso está em Mateus capítulo 4. E ali no deserto, eles conversaram. Eles quem? O Senhor Jesus e Satanás. Sim, porque Satanás entrou em contato com o Senhor Jesus. Agora, por que o Espírito Santo levou ele ali? Levou ele ali para que o diabo fosse envergonhado e o diabo fosse humilhado, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez menor que os anjos e se encarnou, quer dizer, se fez carne e habitou entre nós. E em carne, numa condição menor que os anjos, venceu Satanás com a palavra. E isso está registrado em Mateus capítulo 4. E nós temos que entender que a palavra de Deus é o nosso referencial de verdade absoluta e não de verdade relativa. Então, esse mistério lindo que eu acabo de passar para vocês, que consta de Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, mostra que quando nós morremos, a nossa carne, essa carne que ela é mortal, ela se desfaz,
mas ela se refaz de forma imortal e eterna, seja para o inferno, seja para o céu. Aí você vai me dizer, mas a Bíblia fala que a carne e sangue não herda o reino de Deus. Sim, essa carne não herda. Essa carne aí, ela é perecível. Essa carne aí, ela vai ser comida pelas minhocas, ela vai putrefar. Essa não herda nada. Essa vai embora. Mas a essência, que é o seu espírito com a alma, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Observe que no paraíso, todos estavam conversando, estavam em plena lucidez de consciência. E por que havia água no paraíso? É um grande mistério, não é verdade? Observe que após o Senhor Jesus ressuscitar ao terceiro dia, ele teve algumas aparições. E uma delas, ele apareceu para os discípulos, né? E ele comeu peixe assado. E a outra dela, ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. E vai por aí fora. As aparições. E observe que muito antes disso, lá no tempo de Abraão, quando o Senhor Jesus aparece com 2 anjos, aqueles mesmos 2 anjos que ele mandou destruir Sodoma e Gomorra, observe que o Senhor Jesus, quando apareceu lá, ele comeu o que Sara preparou. E anjo precisa de comer? O Senhor Jesus precisava de comer? Não, mas comeram. E aí? Como é que a gente fica nesse negócio aí? É um impasse? Não, de forma nenhuma. Eu não me recordo em momento nenhum que alguém vai ser lançado no inferno porque comeu. Comer não é pecado, mas o espírito não precisa comer. Mas as coisas do céu são misteriosas. Então, ele fez a última Páscoa e a primeira ceia, o Senhor Jesus, antes de ir para o Calvário. E ele deixou bem claro, né, que ele ainda vai cear conosco nas bodas do Cordeiro. Não no tribunal de Cristo, que é nos ares, conforme 2 Coríntios 5,10, mas nas bodas do Cordeiro. Nós vamos cear, vamos comer e beber, o que só lá saberemos. Então, vamos aguardar. É um mistério maravilhoso. Havia no paraíso água, ok? Havia no paraíso água. Por que eu disse havia? Ainda há, tem água no paraíso. Então, meus amados, nós temos que tomar muito cuidado com esses versículos. 1 Tessalonicenses 5:23, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A Bíblia deixa bem claro que, em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Que juízo é esse? Sabe qual é o juízo? Está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, esse negócio de espírito volta para Deus, para que Deus dê o destino desse espírito com a alma. E também esse corpo que vai ser agora um corpo imortal e eterno. Se vai para o inferno, esse corpo é imortal e eterno. Se vai para o céu, é imortal e eterno. Então, que isso fique bem claro. Salmo 9:17 diz, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Se a interpretação de Eclesiastes 12:7 estivesse certa, então o Salmo 9:17 ele seria uma farsa. Na verdade, não é. É a verdade. Sim, o espírito de todos os ímpios volta para Deus, o espírito de todos os salvos volta para Deus, com as suas almas e os seus corpos imortais. Todavia, quando o Senhor observa que o nome da pessoa não está escrito no livro da vida, ele, o próprio Deus, lança no inferno. Mas o espírito volta para Deus, para ele levar para o céu ou lançar no inferno. Deu para entender? É isso, simples assim. Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto ceifará. Se a pessoa aqui na terra semeia pecado, vai colher o quê? Corrupção, vai colher o quê? Perdição e vai para o inferno. Agora, só tem um jeito de ser evitado tudo isso. É andar na presença do Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo. Tem pessoas que querem viver uma vida autocrática, governando a sua própria vida com suas próprias regras, criada por ela própria. Mas isso não é uma direção divina e nem bíblica. Isso é uma questão de pessoas naturais, que não vivem no Espírito, que não são guiadas pelo Espírito, que não nasceram de novo. Hoje existe uma religião falsa, mista. O crente vai para a igreja, mas ele tem muitas coisas do mundo na sua vida. E ele acha que essas coisas não vão atrapalhar em nada, que ele vai chegar no céu. Eles copiam a moda do mundo, as ideias do mundo, a linguagem do mundo, os entretenimentos do mundo,
muitas vezes pecaminosos, e tem que ter muito cuidado também com a televisão. A televisão ela é como se fosse uma professora que doutrina a sociedade para que os valores éticos e morais da família, etc., não sejam respeitados. Observe que a televisão está ensinando violência, está ensinando sexo precoce, está ensinando o filho a apontar o dedo no rosto da mãe e do pai, através dos seus seriados, de suas novelas, de seus filmes. Então a televisão está moldando as pessoas no mundo inteiro. Então nós temos que ser muito seletivos com relação à televisão. Hoje em dia a televisão está tão contaminada que só vale a pena ver jornais. Até os desenhos para as crianças estão contaminados. Já tem desenhos que ensinam as crianças o homossexualismo. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas. Muitas pessoas pensam que o tipo de roupa que se usa não vai impedir de chegar no céu, mas infelizmente vai. É só ler Gálatas 5, versículo 19, 20 e 21. Tem uma palavrinha ali chamada lascívia. O que é lascívia? Sensualidade. As roupas provocantes que marcam a silhueta do corpo da mulher, principalmente quando a mulher é muito bonita, e do homem também, isso simplesmente é lascívia e vai sim levar para o inferno. Mas tem um detalhe, você pode não concordar comigo e ficar desse jeito que está e aguardar a morte chegar. Quando a morte chegar, aí vai saber que a Bíblia não mente e que lascívia realmente leva para o inferno. Tem muitas pessoas que querem discutir, mas não vale a pena. Se você tiver o coração quebrantado, ou se você for um pouco prudente, você vai orar ao Senhor e vai falar assim, Senhor, fala comigo. A palavra já está falando, ok? É a mesma coisa que a palavra está falando, só Jesus Cristo salva. Então, se você ainda vai orar para saber de Deus, se é só Jesus Cristo que salva, acho meio estranho isso, porque a palavra está dizendo que a lascívia, o adultério, a mentira, enfim, muitos pecados relacionados, listados em Gálatas 5, 19 e 21, está mostrando que essas pessoas que cometem tais coisas, Paulo disse, não herdarão o reino de Deus. Então, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Isso é Bíblia, não é opinião, nem de denominação, nem de pastor, nem de ninguém. Isso é só Bíblia. Então, se você leva a Bíblia a sério, então leve isso a sério. Cuidado com as coisas que você coloca no seu corpo. Cuidado, esse negócio, esses pastores que acham que não tem nada demais colocar piercing, tatuagem, vocês têm que orar por você e por eles, para que Deus possa libertar as mentes. Pergunta para o Senhor Jesus a respeito dessas coisas. Se você não crê na Bíblia, pergunta para o Senhor Jesus, porque Ele, por misericórdia, poderá te falar, ou através de sonho, ou de alguma maneira. Mas uma coisa é certa, se esse corpo aqui é templo do Espírito Santo, eu não posso fazer o que eu quero com ele, porque eu não sou mais dono dele, entende? Tem que perguntar ao dono dele se ele aceita fazer certas coisas com esse corpo. O dono desse corpo, quando a pessoa é salva, veja bem o que eu estou dizendo, quando a pessoa é salva, o dono desse corpo é o Espírito Santo e temos que perguntar para ele o que podemos fazer. Eu posso pintar meu cabelo de vermelho, de amarelo, de verde, de lilás, eu posso botar um brinco do tamanho de uma argola de 1 quilo em cada, sabe? Eu posso fazer isso, eu posso botar um batom vermelho que chama a atenção de todo mundo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso usar saia curta, calça apertada, shortinho, não é? Eu posso usar fio dental, só no dente que pode, né? Então tem que perguntar para ele, porque o dono do corpo não é você. Você não é dono do seu corpo. Ou você pensa que você é. Ou você pensa que você não tem que dar satisfação para o dono. É igual uma casa que você aluga. Você alugou a casa, mas a casa não é sua. Você vai querer derrubar uma parede e fazer uma mudança na casa? Se tem lá escrito no contrato que você não é o dono, o proprietário é que pode te dizer se pode ou não pode fazer. Então esse corpo também tem um contrato. Você entregou sua vida para Jesus. Quer dizer, você entregou sua vida. Não é mais sua. Deixou de ser. E agora, se não é mais sua, é dele. Dele quem? De Jesus. Então não faça o que você quiser com o seu corpo. O corpo não é teu. Se você fizer o que você quiser com esse corpo sem dar satisfação ao dono do corpo, você pode ser lançado com seu espírito, alma e corpo no inferno um dia. Que Deus te livre disso, em nome de Jesus. Sou o pastor Antônio Carlos, dê um like, compartilhe. E lembre-se, essa mensagem ela é uma mensagem que foi dada pelo Senhor para o meu coração, para compartilhar com vocês, para edificar a vida de cada um. E aqueles que forem quebrantados, contritos de coração, com certeza vão levar essa mensagem a sério e vão levar lá adiante. Dê também um like
e faça um comentário, compartilhe. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.